Estamos de volta com o programa Saúde em Dia. Eu sou a doutora Thaís, endocrinologista. E nesse bloco nós vamos responder a perguntas dos nossos telespectadores nas ruas. Vamos lá? Meu nome é Adriana. Doutora Thaís Mussi, qual é a atividade física mais indicada para quem tem diabetes? Oi, Adriana, tudo bem? Sua pergunta é muito importante, porque as pessoas costumam pensar que só atividade física que vá numa academia que costuma valer. E não. No quadro do diabetes, tanto a atividade aeróbica quanto a atividade resistida são bastante importantes. O que seria isso? A atividade aeróbica é uma caminhada, uma dança, uma corridinha, são as atividades que você se movimenta mais. E as atividades resistidas são aquelas sim que a gente pode fazer na academia, mas também às vezes em casa. Claro que sempre procurando ter orientação de um profissional de educação física para que você aprenda a fazer os exercícios de uma forma adequada. Então, qualquer atividade é muito bem-vinda. A combinação das duas seria o ideal. Me chamo Eliane. Eu queria saber se é possível evitar a diabetes gestacional. Doutora Thaís pode responder? Oi, Eliane, tudo bem? Sim, é possível que ela seja evitada quando você já começa a sua gestação nessas condições melhores, ou seja, já programada para isso. Então, se você está acima do peso, se você é sedentária, não pratica nenhum tipo de atividade física, é interessante que você já mude os seus hábitos antes da gestação, porque aí você já está começando essa viagem bem equipadinha, com tudo que precisa, porque às vezes começar a gestação muito acima do peso ou sem fazer atividade física, sedentária, geralmente são fatores de mais risco, sim, para desenvolver o diabetes gestacional. E nessas situações, se você já se programar antes, fica muito mais fácil e é possível, sim, que você minimize esse risco. Vamos à nossa próxima pergunta. Doutora Thaís, como realizar o cuidado e o tratamento em crianças? Muito bem. O cuidado e o tratamento em crianças, ele é muito mais intensivo do que no adulto. Por quê? Porque dependendo da idade dessa criança, os pais é que são responsáveis, na maioria das vezes, pela alimentação dela, então são eles que estão cuidando. De uma forma geral, eu poderia te dizer que o cuidado principal na criança é evitar a hipoglicemia, então estar atenta às medidas a fazer, a glicemia, fazer os destros dessa criança, cuidar para que evite essa hipoglicemia e sempre que possível ter uma nutricionista como seu apoio, como seu braço direito, porque a criança ela não precisa ter uma vida diferente das demais crianças. Graças a Deus, hoje com a evolução da medicina, das medicações, é possível sim, por exemplo, fazer uma contagem de carboidrato, a criança ela pode ir na festinha, ela não precisa mais ficar reservada, os pais com medo que ela vá no aniversário como um brigadeiro, alguma coisa assim. Hoje ela já consegue ter uma vida normal como qualquer outra criança. Então, os cuidados principais seriam uma administração adequada da insulina, conversando com um profissional de saúde, com um médico, para que isso seja feito, que indique como aplicar essa insulina, como conservar essa insulina, a troca de agulhas e as medidas. Frente a isso, se faz o controle, o monitoramento. Doutora Thaís Mussi, depois do diagnóstico, a diabetes é uma condição permanente? Não necessariamente. Isso vai muito do tipo de diabetes que você foi diagnosticado. Mas, por exemplo, no caso do diabetes tipo 2, vamos pensar num quadro de pré-diabetes, que você foi diagnosticado com pré-diabetes, existe sim a possibilidade de reverter esse quadro. Se é um diabetes avançado e você começa a tratar de uma forma bacana, fazendo todas as medidas necessárias, com tudo isso que eu falei durante o programa, a questão da alimentação, melhorar bastante a qualidade da alimentação, praticar algum tipo de atividade física, cuidar desses outros excessos, estar com a casa em dia, mesmo que você receba o diagnóstico do diabetes, é possível sim que ele seja de uma forma branda, de uma forma tranquila e que isso você não vá se preocupar com isso, porque quando o problema maior do diabetes é como se diz, a gente não morre de diabetes, se morre das complicações advindas do diabetes. Então, no caso do diabetes, se você foi diagnosticado no estágio muito inicial, às vezes sim é possível que essa condição não seja permanente. Vamos à nossa próxima pergunta? Meu nome é Maria Tereza
E o que é diabetes e quais os tipos? Oi, Maria Tereza. Como nós falamos no início do programa, o diabetes é ou uma condição em que o pâncreas sofreu por uma doença autoimune, ele sofreu uma autodestruição e não produz mais insulina, ou ele produz insulina, mas numa quantidade menor, e essa insulina não é usada da forma adequada. Então, essas duas situações são as duas principais que eu poderia te falar sobre o que é o diabetes e os principais tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 mais comum nas crianças, o diabetes tipo 2 mais comum nos adultos e o diabetes gestacional. Existem outros tipos genéticos, mas são menos prevalentes. Doutora Thaís Mussi, eu queria saber o que é a hipoglicemia e hiperglicemia. Muito bem. A hipoglicemia, como eu acabei de falar, é quando a glicemia está baixa. Então, ou porque o paciente fez muito exercício, ou ele não se alimentou, ou usou excesso de medicação. Às vezes ele até está num quadro também do Covid, é um bom exemplo, assim, vários pacientes no consultório, quando contraíram o Covid, acabaram descompensando bastante o quadro de diabetes, e isso por uma inflamação, por uma infecção, acaba também tendo essa situação da hipoglicemia, bem como a hiperglicemia. A hiperglicemia é quando essa glicose está alta, muitas vezes por não estar com a medicação adequada, por comer em excesso, mas a principal causa realmente é, às vezes, o excesso da alimentação ou a medicação que não esteja de uma forma adequada para aquele paciente. Vamos à nossa próxima pergunta? Meu nome é Taone. Doutora Thaís, a mudança do clima influencia no controle da diabetes? Oi, Tawane, tudo bem? Sim, influencia. No verão, por exemplo, as pessoas elas fazem mais atividade física ou até pela própria temperatura, acabam se movimentando mais, comendo às vezes menos, porque nós temos menos fome no verão, e às vezes pode levar um risco de uma desidratação, e isso pode sim piorar o quadro do diabetes. Assim como o contrário, no inverno a gente fica mais quietinho, não se movimenta tanto, faz menos atividade física e come alimentos mais calóricos, mais com uma densidade calórica maior, também pode levar a uma piora do diabetes. Então, a mudança climática, de fato, ela influencia sim no controle do diabetes. E é isso, pessoal. Eu sou a doutora Thaís. Esse foi o programa Saúde em Dia. Nosso tema hoje, diabetes. Se você não conseguiu acompanhar nosso programa, ele é reprisado às quartas e sextas-feiras. Fico com vocês e até o nosso próximo programa.